Depois, um último tema que nos preocupa. Na Europa, Portugal é o segundo país, depois da Suécia, com o maior número de infectados por 1 milhão de habitantes, tendo já ultrapassado a própria Inglaterra. E isto coloca um problema ao nível do turismo, evidentemente, um setor importantíssimo, representa 15% do PIB, não é um setor qualquer. Mas Portugal está naquilo que é uma chamada lista negra de países da União Europeia, onde há 5 países que recusam receber portugueses. Veio o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros dizer que vai aplicar a reciprocidade. Bem, penso que eles não estão muito preocupados com isso, porque se calhar também não contam vir cá. Dinamarca, Espanha, Chipre, Áustria, Lituânia e Letónia. São países, por simplesmente, que fecham fronteiras com Portugal, não permitem a entrada de portugueses, tendo em conta o risco que existe. E eu fui fazer uma análise daquilo que os vários países têm feito ao nível daquilo que é as entradas de estrangeiros nos seus próprios países. E que regras é que têm? Áustria. É obrigatório apresentar um resultado negativo de um teste. E esse teste não pode ter mais do que 4 dias para poder entrar na Áustria. Por outro lado, permite também que possam ser realizados testes no próprio aeroporto, obrigando claramente a um período pequeno de quarentena, tal como outros países, para verificar se o teste dá negativo ou se dá positivo ou se dá negativo. Depois, República Checa obriga também a apresentar um teste negativo à entrada junto das autoridades fronteiriças. Na Grécia, a Grécia é um excelente exemplo. Aliás, a Grécia está a conseguir retomar ao nível do turismo por uma razão simples. Obriga alguém que aterre num aeroporto na Grécia tem que fazer um teste. Tem que fazer um teste. Tem que ficar 24 horas de quarentena. Obrigatória. O teste dá positivo, terá que ficar de quarentena. Dá negativo, pode ir gozar as suas férias. Mas vamos mais. Estónia. São oferecidos testes nos aeroportos. Eslováquia. Tem que se apresentar também um comprovativo de um exame que tenha sido feito, de um teste que tenha dado negativo, que não possa ter mais do que 4 dias. Chipre. Também é obrigatória a entrega de um resultado de um teste negativo feito pelo menos nas 72 horas anteriores. Ou seja, Áustria, República Checa, Grécia, Estónia, Eslováquia, Chipre e há muito mais países. O que é feito em Portugal? Em Portugal há uma declaração do Sr. Ministro que diz que quando chegam estão sujeitos a controles de saúde. O que é este controle de saúde? É medir a temperatura e toma lá um cartãozinho da saúde 24. Quer dizer, um país que está, eu vou já terminar, Sr. Presidente, um país que está na lista negra, quer dizer, e as medidas são estas. E, portanto, devia haver um especial cuidado, eu vou já terminar, Sr. Presidente, devia haver aqui um cuidado muito especial relativamente a esta matéria. Ou seja, depois de termos ouvido, como ouvimos agora, nas últimas horas, o Governo aplicar medidas para a região de Lisboa, tendo em conta os números, e é preocupante. Depois temos, ao mesmo tempo, turistas que entram em Lisboa, onde não há controle praticamente nenhum, andam pelo país inteiro, porque nós aqui ainda conseguimos identificar freguesias, bairros, identificar onde é que está o foco e o problema. Os turistas entram por aqui adentro, andam pelo país inteiro, podem contaminar toda a gente e o Governo cruza os braços. E, portanto, há aqui uma prioridade para o turismo, mais do que os apoios que eu vejo aqui. Quer dizer, vejo um que é absolutamente notável. Vou já termino com isto, que é o IVA dos congressos na área do turismo que vai ser devolvido. Quer dizer, não há congressos. Estão autorizados congressos? Não estão autorizados congressos, portanto, estarem a escrever uma medida destas. Portanto, utilizem este dinheiro precisamente para fazer os testes. Sigam as boas práticas de outros países europeus. É isso que se exige, que é responsabilidade. Depois quero regressar aqui àquilo que foi a questão e às questões que coloquei em matéria de turismo. Eu sei que o tempo não permitiu uma resposta, mas queria concentrar e reforçar aquilo que há pouco disse. Dei vários exemplos de vários países de medidas preventivas que estão a colocar na entrada, precisamente, de turistas nos seus aeroportos. E, portanto, não vou repetir a intervenção, porque já avancei com os números e, portanto, perceber porque é que nós não avançamos com medidas dessa mesma natureza. Porque o que é que está aqui em causa? O que é que está aqui em causa é a imagem de Portugal no exterior. E é uma imagem de confiança, e das duas uma. Ou nós passamos essa imagem de confiança e que, repito aqui, Portugal
Portugal é o segundo país, depois da Suécia, com o maior número de infectados por milhão de habitantes. E, portanto, é o segundo caso mais crítico, não é por acaso que nós estamos na lista negra. E, portanto, nós temos que tomar medidas rapidamente, precisamente para inverter também no exterior aquela que é a imagem de Portugal, gerando essa mesma confiança para que o turista possa vir. Eu dei o exemplo da Grécia. Alguém que chega a um aeroporto grego é obrigado a fazer um teste, ficar 24 horas em quarentena até que tenha o resultado desse mesmo teste e só depois disso é que pode usar as suas férias ou fazer os seus negócios. E isto é importante num setor onde dependem os tais 15% do PIB. Nós estamos a falar de milhares de empresas, milhares de empregos, e se queremos preservar isso tudo, nós temos que tomar este tipo de medidas, precisamente para gerar confiança no exterior. Repare, nós ontem ouvimos um conjunto de medidas serem anunciadas para a região de Lisboa e Val do Tejo. Coisas como, por exemplo, a partir das 8 da noite deixa de ser permitido o consumo de bebidas alcoólicas, por exemplo, nos restaurantes e outras medidas. Tudo isso pode ser muito importante. Agora, se nós temos turistas que chegam ao país, apenas lhe medem a temperatura, lhe dão um cartão do Serviço Nacional de Saúde da Saúde 24 e que depois andam de norte a sul do país, no interior, que podem contagiar várias pessoas, quer dizer, isto não é, diria, não é responsável. E, portanto, perguntam-me assim, bem, mas então onde é que poderá haver folga para comparticipar? Não tem que ser na totalidade. Há diferentes, aliás, nos exemplos que aqui dei, há diferentes modelos em termos daquilo que são os próprios testes, em termos daquilo que é o pagamento. Há casos em que os próprios Estados assumiram o pagamento desses mesmos testes, noutros casos acaba por ser comparticipado. E, portanto, pode haver aqui uma comparticipação da parte do Estado e, naquele que é o turista, há um custo. E isso é o custo de poder entrar e poder preservar também, não só a imagem de Portugal, mas também o próprio pode nem saber que está com Covid-19. E a pergunta é, bem, mas onde é que poderemos ir buscar o dinheiro? Eu dei aqui um exemplo. Por exemplo, a questão do apoio, está aqui na página 28, apoio à organização de eventos. Aquilo que é... Não, peço desculpa, não era esse. A devolução do IVA para as organizações de feiras, congressos, exposições. Nós não vamos ter nada disso, principalmente com os números que temos e com as tais listas negras. Isso não passamos e não geramos uma imagem de confiança. E só aqui estão cerca de 6 milhões de euros. E, portanto, há fundos seguramente para adotar este tipo de políticas. O CDS não é de hoje que fala nesta matéria. Já no passado tem vindo a alertar que devíamos seguir outros bons exemplos de outros Estados-membros e Sr. Secretário de Estado e Sr. Secretário de Estado do Turismo em particular, que sei que quer preservar e acompanhar estas matérias, temos de tomar esta decisão quanto antes. Não a podemos adiar mais, Sr. Secretário de Estado. O Governo tem que estar receptivo para termos um controle efetivo nas entradas nos aeroportos que temos no país. E, portanto, agradeço, já vi ali o sinal do Sr. Presidente, agradeço-lhe a sua tolerância e agradecia agora então uma resposta à questão do turismo que há pouco não foi respondida. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu já tinha pedido desculpa ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Na verdade, o lapso foi meu. Não passei a palavra à Secretária de Estado do Turismo para responder na primeira ronda àquilo que são as suas perguntas sobre turismo em concreto. Mas não gostava de deixar de dizer que dizer que Portugal está na lista negra do que quer que seja é uma conversa um bocadinho abusiva. E, portanto, se nós o que estamos é claramente identificados como país que tem conseguido responder de forma assertiva àquilo que são as circunstâncias que estamos a viver, e as decisões de um ou outro país de decidir aquilo que tem decidido de forma unilateral mostra bem que às vezes a orientação de alguns países não é mais acertada no contexto que nós estamos a viver. Eu, aliás, recordava que as decisões das autoridades austríacas no início do combate à pandemia na Itália de impedirem a exportação de produtos de proteção individual, quando era patente que não havia capacidade das autoridades italianas obterem ventiladores e equipamentos de proteção individual para responderem àquilo que eram as necessidades do momento e que estava à vista de todos, diz bem, das vezes, alguns países, no contexto de uma situação difícil, adotarem posições que depois vão corrigindo, à medida que as circunstâncias também vão permitindo,
colocando esta situação dentro dos padrões mais normais. Aquilo que nós todos desejamos é que o mercado interno funcione, não apenas para os produtos, mas para os serviços, mas para a atividade turística. E do nosso lado, nós não adotaremos medidas unilaterais contra países que, em função de uma avaliação que é muitas vezes subjetiva sobre a sua situação. Aquilo que nós desejamos é que, no contexto da União Europeia, nós possamos adotar todas as medidas que sejam mais adequadas para que o mercado interno volte a funcionar, já que, aliás, nós temos uma economia em que as exportações representam já cerca de quase metade do nosso produto interno bruto e, portanto, longe de nós ter uma atitude que não permita encontrar as melhores soluções no contexto da União Europeia, não apenas para o turismo, mas para todas as atividades económicas. Então eu começaria por responder ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira e depois seguiria a ordem pelas quais as intervenções foram aqui tendo lugar. Evidentemente que estamos de acordo que a mensagem de confiança deve ser o nosso principal ativo. Temos vindo a trabalhar desde o primeiro dia para que assim seja. Foram lançadas iniciativas emblemáticas a este nível, destacando aqui naturalmente o selo Clean and Safe, que inicialmente teve como propósito ser um selo endereçado especificamente para as empresas de empreendimentos turísticos, animação turística, agências de viagem e que, entretanto, foi ganhando uma vida própria e bem, e neste momento abrange a totalidade da cadeia de valor do turismo, incluindo-se aqui empresas de rentacar, guias intérpretes, os próprios museus, enfim, neste momento já são milhares de selos que num espaço de 2 meses, estamos praticamente a falar de 60 dias, conseguimos ter aqui uma capilaridade que no momento inicial nunca pensamos ser possível. E portanto estamos naturalmente de acordo que a mensagem de confiança deve ser trabalhada a vários níveis, na cadeia de valor, incluindo-se aqui naturalmente também a retoma aérea. Portugal tem vindo a constar de algumas listas, são 17 países, em boa verdade, na Europa. Portugal está sinalizado como sendo um país de risco em alguns países, são 17, como dizia, no contexto europeu, e as razões pelas quais isso acontece são claras. Essencialmente são 3 os motivos. Em primeiro lugar, somos um dos países que mais testa. Temos oscilado entre a 5ª e a 6ª posição no contexto da União Europeia e, portanto, sendo um país que mais testa, naturalmente, logo teremos uma probabilidade maior na identificação de infectados. Há um segundo motivo que também penso que é de conhecimento de todos. Nós, além de testarmos muito, testamos de uma forma orientada, ou seja, estamos numa procura constante das cadeias de transmissão e nessa medida os testes que vão sendo desenvolvidos, vão sendo iniciados, vão sendo realizados, estão enquadrados em populações expostas à infecção, de uma forma muito evidente e, portanto, também por esse motivo temos taxas de infecção superiores aos outros países que vão testando indiscriminadamente. Não tem sido esse o caso nacional. Em terceiro lugar, também não menos importante, pese embora termos níveis de infecção que estão bem retratados nas estatísticas, a verdade é que também é sabido que cerca de 95% dos infectados são tratados em ambiente não hospitalar, o que faz com que tínhamos tido até o momento uma resposta exemplar do Serviço Nacional de Saúde. De facto, estamos sempre longe do limite da capacidade a nível das unidades de cuidado intensivo e também de destacar aqui a taxa de letalidade, que é uma das mais baixas da Europa. Portanto, dito isto, evidentemente que concordamos que a mensagem de confiança deve ser uma primeira prioridade. Concordamos também que tudo temos feito no sentido de mitigar e de controlar as cadeias de transmissão e temos vindo a sensibilizar os vários países para não adotarem uma visão simplista no que toca à identificação dos países com maior risco, considerando aqui que são várias as variáveis que devem ser tidas na equação no sentido de verificar esses níveis de risco. Bem, relativamente à questão que foi aqui colocada especificamente sobre a obrigatoriedade ou não de serem realizados testes. Nós temos seguido, em boa verdade, o protocolo da Organização Mundial de Saúde.
e ele é claríssimo. A Organização Mundial de Saúde, protocolo esse, aliás, que tem sido também objeto de análise por parte da Organização Mundial de Turismo, diz-nos que deve ser privilegiado em primeira instância um bom protocolo de segurança sanitária, razão pela qual nós, no primeiro momento, iniciamos o tal projeto que dei nota há pouco do Clean and Safe, que neste momento está em vigor em toda a cadeia turística, em toda a cadeia de valor turística. E, portanto, a nossa primeira prioridade é, para além, enfim, de testarmos da forma como dei nota e procurando ativamente as cadeias de transmissão, a nossa prioridade tem sido de sensibilização e informação de todos aqueles que chegam por via aérea aos nossos aeroportos. E isso mesmo temos vindo a testemunhar fisicamente, presencialmente, nas várias visitas que de resto a minha equipa e eu própria tenho feito junto das infraestruturas aeroportuárias. Para já continuaremos a trabalhar desta forma, aliás, nós, inclusivamente junto da Comissão Europeia, temos advogado aqui 3 grandes princípios. O primeiro é que não privilegiaremos a quarentena, aliás, à luz também das recomendações da Organização Mundial de Saúde, privilegiaremos sempre o controlo na origem, para todos aqueles que viajem de e para Portugal, esse controlo deverá ser feito na origem, e em terceiro lugar, privilegiaremos sempre a livre circulação no espaço Schengen. Tem sido essa a posição privilegiada pelo Estado português nas diversas negociações que tem tido com a Comissão Europeia.